Você gostaria de vender mais? De aumentar seu faturamento? De multiplicar seus resultados? Meu nome é Daniel Miller e eu te dou as boas-vindas ao Talk Show Cada Vez Melhor. Olha, já ficou cada vez melhor. E claro que eu tenho que trazer aqui uma pessoa muito especial para ser hoje meu co-host. Uma pessoa que é um empresário, né? No mundo dos empresárias, ele é um ícone. Ele é uma pessoa que já escreveu 2 livros e ele conta histórias. Ele é um copywriter. Aliás, uma das profissões mais em voga hoje em dia, né? Copywriter, saber escrever para vendas. Ele é pai do Bernardo, mas acima de tudo, ele é um ser humano espetacular. Uma das pessoas mais extraordinárias. É com muita alegria que eu apresento a vocês o meu amigo Cris! E aí, Cris? Como é que tu tá? Muito obrigado por essa recepção, é sempre bom estar contigo. Eu sou assim, sou energético. Sabe, né? E sem tomar energético. Que bom, eu sou assim com café, às vezes um pouco sem. Bom, eu sou o Cris Malta, de Belo Horizonte, vivo em Florianópolis e tive a alegria de fazer um curso durante 15 meses com o Daniel Miller. Tive a oportunidade de conhecer um cara que vem revolucionar a comunicação, as vendas, os corações. Eu sou uma pessoa que escreve sobre histórias que provavelmente em algum momento ou você leu ou você vai ler, ou você assistiu ou vai assistir, e que certamente de alguma forma a gente vai se conectar por meio das palavras escritas, faladas ou mesmo imaginadas. Bom, Daniel... Gostei desse imaginado, né? Ficou bom. Eu costumo dizer que palavras são pessoas que ainda não nasceram e que precisam ser despertas dentro dessas pessoas. Então, eu queria fazer a primeira pergunta a você. Daniel, você sabe que eu gosto, né? Na minha essência tem o coach ainda, desde 1996 nos Estados Unidos. Mas eu queria te fazer uma pergunta, que é o que você venderia hoje, para aquele Daniel lá atrás, que começou no mundo das vendas? É uma excelente pergunta. Eu acredito que o que eu venderia para ele é o que Salomão pediu a Deus, sabedoria. E sabedoria é conhecimento colocado em prática. Então, eu diria para aquele Daniel lá de trás, te conhece. Porque eu demorei muito para me dar conta que eu tinha que me conhecer. Quando a gente se conhece, a gente se reconhece. Quando a gente se reconhece, a gente vê que tem pontos fortes, pontos a melhorar. E quando a gente se reconhece, a gente eleva a nossa autoestima. E isso eu levei muitos anos até olhar no espelho e dizer, eu gosto de você. Porque a primeira coisa que um vendedor vende é a pessoa. Guarda essa. A primeira coisa que um vendedor vende é você. Se você não se compra, você não se vende. É só pensar, quando a gente vai numa loja, chega um vendedor, tu olha para ele assim, tu não comprou. E aí já o cara pode falar o que quiser, a venda não acontece. Então, eu diria para aquele Daniel, para ele se comprar. Isso tem a ver com autoestima. E também para poder convencer, e aí vem a persuasão, a autoconfiança. Então, quando eu me conheço, me reconheço. Quando eu me reconheço, eu desenvolvo minha autoestima. Quando desenvolvo minha autoestima, eu desenvolvo minha autoconfiança. E aí, claro, o grau mais elevado de qualquer empresário é a ousadia, que é quando a gente dá um passo, não enxerga o chão, mas a gente acredita porque sabe que ele coloca. Então, hoje, eu diria para esse Daniel, trabalha o teu comportamento, trabalha a tua mentalidade, trabalha as tuas técnicas. Esses 3 alicerces. Mentalidade, comportamento e técnica. Interessante isso que você traz, né? Você falou de autoestima, que é do feminino, é da mãe. Sim. Autoconfiança, que é do pai. Do pai. Você sempre foi uma pessoa que buscou isso. E um pouco da sua história que eu conheço, você contou uma história num evento aqui em Florianópolis recentemente, o Legado. Bem. Você contou uma história sobre o seu pai. Isso. Eu queria que você contasse essa história. Ainda que algumas palavrinhas assim. É que uma das coisas que eu aprendi com o tempo, a importância de honrar o pai. Eu não sabia disso. E eu penso que um bom vendedor tem que ter coragem. E a coragem vem do pai. E se eu não honro meu pai, e honrar significa eu tenho orgulho do meu pai, eu gosto do meu pai, você não critica teu pai. Você respeita a história dele, né? E eu não era assim. Com 14 anos, meus pais se separam e eu começo a ver um pai fraco. E esse olhar fraco foi o olhar que eu tive lá com 14 anos, porque hoje eu sei que não é nada disso. Mas lá com 14 anos eu comecei a construir uma imagem do meu pai
que não era nada boa, ao ponto de olhar para ele e ter repulsa, a ponto de crucificar meu pai. Quanto mais me afastei do meu pai, mais meus problemas aumentaram. Então, eu devia para todo mundo, especialmente para minha mãe, tinha um caderninho anotado, cada vez pegava R$50. Eu tinha uma pessoa que eu não gostava e não conseguia largar, coitada, e era a vida zoada. Eu sei que vocês nunca passaram nada igual, mas eu passei muito perrengue. E aí, um mentor chegou para mim, um terapeuta, disse, tu precisa perdoar teu pai. Eu disse, cara, meu pai eu não perdoo. Porque eu tinha colocado nas costas dele todo o que eu não tinha alcançado, a culpa era dele. Covardia da minha parte hoje eu reconheço. E ele disse, tem que perdoar teu pai. E eu não perdoei. 6 meses se passaram, cada vez afundei mais, até o momento em que eu disse, cara, pelo amor de Deus, estou cada vez piorando mais. E ele disse, vai para a Argentina e perdoa teu pai. Para quem não sabe, eu sou argentino, não pude evitar, me fizeram lá, né? E meu pai também é argentino. Minha mãe é brasileira, eu sou legítimo Mercosul. E aí eu fui para a Argentina, reencontrei meu pai, 7 dias eu fiquei com ele e não consegui falar sobre perdão. Aí quando chegou aquele momento de ir embora, eu me lembrei que eu tinha gasto dinheiro que eu não tinha para fazer algo que eu não tinha feito. E é muito comum a gente às vezes se propor a fazer algo e não realizar. Mas naquele dia eu disse, não, eu não vou voltar sem isso ser feito. Peguei meu pai pela mão, levei ele a uma mesa de bar, o ônibus já estava com as malas no bagageiro, pronto para sair. E em alguns instantes eu disse, pai, talvez tu não entenda o que eu vou te dizer, mas eu te perdoo por tudo que tu fez e tudo que tu não fez. Da mesma forma que eu te perdoo pelo pai que tu foi, pelo pai que tu não foi. Mas também te peço perdão pelo filho que eu fui, pelo filho que eu não fui. E aí a gente se reencontrou, aquele abraço liberou algumas toneladas das minhas costas e hoje eu sei que aquilo foi o início. Porque muitos anos se passaram enquanto nós fomos nos aproximando cada vez mais. Um dia eu olhei para o meu pai e era aquele amado pai que me deu o maior carinho, o maior afeto. Mas foi a constelação, né, o processo de constelação familiar, que me mostrou que realmente eu tinha que ter honra e respeito pela história do meu pai. E que eu não tinha que perdoá-lo, que eu tinha que me perdoar pelo que eu tinha sentido a respeito dele. O dia que eu senti tudo isso, que eu olhei meu pai, eu me emocionei, porque eu tive o melhor pai do mundo. E isso fortaleceu. Isso fez com que eu vendesse mais, que eu me tornasse um gestor melhor, um líder melhor. Então, se eu posso dizer uma coisa, conheça-se. E honre pai e mãe. Está na Bíblia, honrai pai e mãe. Quando você honra sua mãe, você tem prosperidade, né? O leite, a abundância. Quando você honra seu pai, você tem a coragem, a força. E não é só o pai e a mãe. O vô, a avó. Porque às vezes a gente tem treta com vó. Então hoje eu tenho o maior respeito por ele. Então trazer esse assunto, e o Cris é constelador, para mim é maravilhoso porque eu cresci muito no momento que eu tive consciência de como funcionam as leis sistêmicas, né? A ordem, o pertencimento. Então hoje quando eu penso no meu pai, eu tenho orgulho dele e eu tenho alegria e saudades. E é interessante isso que você traz, né? Essa força do pai, essa coragem de... E eu queria perguntar de um momento também que eu conheço da tua história, que eu acho que deve ter demandado coragem. Você esteve de frente com o Pablo Marçal Grande e Pablo. falou com ele alguma coisa que mudou a forma dele agir com as pessoas, dele conduzir o treinamento IP dele, que é o mais famoso e tudo isso. O que foi isso, Daniel? Eu acredito que foi no ano de 2017, 18, por aí, acho que foi 17. Era novembro, nós estávamos no hotel do Rio de Janeiro, o último hotel da Barra da Tijuca, um hotel chique, num evento de um grupo chamado Invictus, e ele sentou do meu lado, nós estávamos coincidentemente um do lado do outro, eu não conhecia, ele era um ilustre desconhecido na época, né, um guerreiro como muitos, que depois brilhou e hoje, né, tem fama, está correndo, enfim e tal. E por isso que eu sempre tive muito respeito pelo Pablo, enquanto ele foi criticado, eu digo, calma que eu conheço esse cara. Ele sentou do meu lado e a pergunta era, o que deu certo esse ano? E ele disse, eu fiz 50 métodos IP. Eu não sabia o que era, para mim tá bom. Quando passou a minha vez, eu perguntei, o que é método IP? Não, é um curso que eu dou todo final de semana. E aí eu brinquei com ele, não, você vai me dizer que você trabalhou 50 finais de semana? Então você não viu sua família. Não vi minha família. Tá, deixa eu te falar, aqui a gente não mente, tá? E ele já ficou bravo comigo, né, goiano, né? Aí, o que não deu certo no ano? E aí, na vez dele falar, ele disse, eu me propus a escrever 12 livros e escrevi só 8. Aí eu peguei no braço dele e disse assim, ô Pablo, tô te conhecendo hoje, mas mentira desse jeito não dá para acreditar. E ele ficou bravo para mim. Você já escreveu um livro? Não. Então, se você não teve força para escrever um livro, não critica quem teve a força de escrever 8. E aquilo foi uma grande lição para mim.
um motivador. E ficamos ali numa relação um pouco mais estreita e num papo de café, ele me perguntou, você trabalha com o quê? Eu digo, eu sou conhecido como mago das vendas, eu trabalho com vendas. Na época faziam o quê? 20 e tantos anos que eu estava, hoje são 30, que eu trabalhava com vendas. Eu disse, eu me dedico a vender e eu tenho uma técnica especial. Minha forma de vender não é falar. Minha forma de vender é perguntar. E eu vi que ele se interessou por isso. Fala mais sobre isso. E eu comentei com ele que, para mim, vender não é falar, vender é perguntar. Porque existe um mecanismo na venda que eu aprendi há muitos anos com um americano, chamado motivo dominante de compra. A maioria dos vendedores descobre o que você quer, mas não descobre o porquê. E a essência está no porquê, no motivo dominante da compra. E por mais que eu te fale e você diga, uau, que legal, vou anotar e vou fazer, eu tenho que te dizer que não é bem assim. É como se fosse um chip. Todo vendedor vem com um chip de perguntar o que o cliente quer. E querer mostrar aquilo que ele tem, mas não de descobrir o motivo dominante da compra. E quando eu falei isso para ele, eu mostrei uma técnica que a gente ensina nos nossos cursos sobre, em vez de falar, perguntar. E hoje, em alguns vídeos, o Pablo cita que ele virou uma chave, que vendas para ele hoje é perguntar. E ele diz, eu aprendi isso com um cara que não tem fama, e de fato ainda não tenho fama nacional, estou a caminho, né? Mas o fato é que ele enaltece essa técnica até hoje. Se você vê o Pablo falando, ele fala sobre perguntar. E eu alicerço minha venda nesse processo. São poucos os treinadores que falam com força de que vender não é falar, vender é perguntar. E eu honro ao meu mentor que me ensinou isso, né, sobre a arte de perguntar e a arte de descobrir o motivo dominante de compra. Tá. Eu acho que todo mundo que está assistindo quer saber o que é esse tal de motivo dominante de compra. Eu quero saber. Você pode contar pra gente? Claro. Eu vou te dar um exemplo, acho que a melhor forma de ensinar é através de exemplo. Eu sou treinador, hoje são 28 anos, e eu sei que quando tu ensina, o exemplo conduz. Vamos imaginar um caso real, sem citar nomes, de uma senhora, um casal, que voltou da praia e quando chegou na casa, morava num bairro aberto, não um bairro fechado, um condomínio, e viram sua casa arrombada. Então, ela se desesperou, muitas coisas sumiram, ela se sentiu violentada e ela disse, não quero mais morar aqui. Na segunda-feira, eles foram numa imobiliária e disseram para o corretor que os atendeu que havia acontecido o que havia acontecido e que eles queriam uma casa num condomínio. Ela queria uma casa num condomínio e o marido, seja feito à sua vontade. Então, o corretor foi para o condomínio. Eu estava treinando aquela equipe, por honra, ele disse, vamos juntos, Dani, vamos. E eu fui junto. Eles não sabiam qual era o meu papel, mas eu vi tudo o que estava acontecendo. E eu vi o corretor entrar no condomínio, passar pela guarita e não dar força de mostrar aquela guarita o que ela tem, porque são guardas, eles estão armados, tudo o que ela queria era segurança, a guarita era segurança, aqueles muros altos era segurança, nada o corretor falou, pelo contrário, o corretor queria mostrar a casa, os quartos e a piscina da casa. Isso não é descobrir o motivo dominante da compra. O que faria aquela mulher comprar a casa, o que seria? Segurança, nunca mais viver aquilo. Então, guarda isso. Vender de uma maneira básica é atrair, conhecer, gostar, confiar, comprar. Nós compramos quando confiamos. Então, por exemplo, a minha esposa estava querendo comprar um estojinho de maquiagem de brincadeira para minha filha de 4 anos. 20 e poucos reais. Eu não preciso de muita confiança para gastar 20 e poucos reais. Então, olhei, gostei, comprei. Agora, eu vou comprar algo de 20 mil reais, de 200 mil reais. Opa, eu preciso de mais confiança. Então, na escala da consciência do cliente, eu preciso conquistar mais confiança. Então, quando eu faço perguntas, me interesso sinceramente pelo cliente, descubro o que ele quer, mas principalmente o motivo dominante de compra, eu mostro que eu estou interessado verdadeiramente. Primeiro. Segundo, eu ouvi atentamente o que ele disse, a primeira coisa que eu vou atender é a necessidade que ele colocou, especialmente o porquê. É o motivo absoluto, é aquilo que ele quer, é aquilo que ele resolve. O que ele quer, o que essa senhora queria era segurança. Então tinha que ter mostrado a guarita, tinha que ter mostrado os guardas, as trocas, as viaturas, que ninguém entra, as fotografias, os filmes, os vídeos, tudo que fala segurança, drone, bomba atômica, avião voando, tudo que vai dizer para aquela mulher, aqui eu nunca mais passarei pelo que eu passei. Então o motivo dominante da compra é aquilo que completa, que faz a venda acontecer. Interessante, né? E a motivação ela vem do feminino.
que também é uma coisa interessante que... Essa eu não tinha pensado, é verdade. ele vem do feminino, né? É um instinto, né? E uma outra coisa que vem do feminino é saber ouvir. Então, Total. por isso se conecta. Bom, existe uma máxima que diz que para ser um grande vendedor, você precisa ser um bom ouvinte, que é o que você está falando, e um bom comunicador. É verdade isso? É perfeitamente verdade. Comunicador no sentido de saber falar quando tem que falar, mas principalmente saber perguntar. E saber ouvir o que o cliente está dizendo e aquilo que ele não está dizendo. Você pode repetir essa? Saber o que o cliente está dizendo e aquilo que ele não está dizendo. Fazendo uma analogia, tu pega uma bolinha de tênis, tu joga na parede. A pergunta é, a bolinha de tênis está cheia ou está vazia? Pelo barulho da bolinha, tu sabe se está cheia. Então, às vezes eu faço uma pergunta, pela resposta, pela rapidez, pela maneira, eu sei o que o cliente está me dizendo e o que ele não está me dizendo. Então, eu preciso levar essa conversa para um outro nível. Então, tem pessoas que já nascem com esse dom de serem bons vendedores? Como é que é isso? Essa é uma excelente pergunta. As pessoas nascem com dons e as pessoas desenvolvem dons. Se eu pegar o Cristiano Ronaldo, jogador de futebol, né, de Portugal, hoje nas seleções aí e tal, e em tudo quanto é grande time, ele não nasceu com dom. Ele tinha uma predisposição para e desenvolveu. Tem outros jogadores que já nascem com a bola nos pés. Então a boa notícia, ser bom vendedor, se nasce e se desenvolve. Como é que se nasce? Alguns nascem com a habilidade de comunicação mais desenvolvida, né? Ou seja, de uma maneira ou de outra já nasceram mais expansivos, mais comunicativos, outros não. Mas toda pessoa pode se tornar. Toda mesmo, Daniel? Sim. Alguns levam 3 meses, outros levam 3 anos e outros podem levar 300 anos. Tá? Então, sim, tem gente que você vai notar que vai ser mais desafiador. Então, entendamos, todos podemos, mas eu tenho que saber. Agora, é possível desenvolver a habilidade de venda? Sim, com certeza. Aliás, não importa qual seja a sua profissão, é arquiteto, você precisa vender. Não adianta você saber fazer projetos e não saber vender. Você é um terapeuta, você precisa saber vender. Você é um médico, parabéns, quem encher a agenda tem que saber vender. O padre vende a missa, o pastor vende o culto. Todos nós precisamos vender. Olhe para a sua direita, para a sua esquerda, para todos os lugares aqui. Olhe, tudo foi comprado e vendido por alguém. Então, vender é o motor de toda a empresa. E esse é o ponto. As pessoas não têm o que quer simplesmente porque não sabem vender. Guarda isso. Vendas é igual a renda. Vendas é igual a renda. Se eu vendo, eu tenho renda. E a maioria diz, eu quero ser tal coisa porque eu não gosto de vender. Lê do engano, você vai ter que saber vender. E aí eu quero te perguntar, já emendando, como é que uma pessoa pode se desenvolver para ser um bom vendedor? Excelente. São basicamente 5 passos. Pegue sua mão, olhe para sua mão com 5 dedos, não é nenhum preconceito, simplesmente são 5 passos. Número 1, 2, 3, 4, 5. Primeiro passo, você tem que ter um GPS das vendas. Como assim? Você tem que saber onde você está, para onde você vai. Por mais básico que pareça, a grande maioria dos vendedores, Cris, não tem metas claras. Eu vou nas empresas, a gente está vendendo ingresso, quantos ingressos? Até tem que ver. Como assim? Qual é a direção? Quantos ingressos eu quero vender, quantos foram vendidos? E o mais importante não é qual é a meta e qual é o realizado. O mais importante é quanto falta. O teu foco está no quanto falta. Meu filho entra no carro e não me pergunta, pai, quantos quilômetros nós já andamos? Ele pergunta, já chegamos? Quanto falta? Então, da mesma maneira, a tua cabeça funciona. Então, se você vai fazer venda, é legal que você tenha anotado. Por exemplo, vou vender 100 ingressos, bota 100, 99, 98 e vai riscando. Só de visualizar você está focado naquilo. Vários gerentes de banco, eu treino muita pessoal de banco, me falam, Dani, que milagre que é de botar um papelzinho na frente do computador com a meta bem clara. Então, GPS das vendas, onde eu estou, para onde eu vou. Claro, dentro do GPS a gente trabalha nos nossos treinamentos a estratégia, funil, enfim, várias estratégias. Uma vez que eu tenho claro o meu GPS, eu tenho que, antes de começar a vender, entender que se eu compro, eu vendo. O segundo passo é se tornar mestre do seu mercado. A primeira coisa que você vende é você. Então, se eu não me compro, eu não me vendo. Muita gente pergunta, você faz o quê? Como se eu perguntasse para um pedreiro. Tu não tá vendo? Tô colocando um tijolo em cima do outro. Esse é o pedreiro tradicional. Barato, simples, fácil de encontrar. Mas o outro, você pergunta, o que você faz? Eu estou construindo a Catedral de Notre Dame. Quando eu entendo o benefício que eu proporciono, em vez de vender o que eu faço, mas sim eu vendo a solução, muda todo o jogo. Então eu preciso conhecer características e benefícios. Características de um produto e benefícios. As pessoas compram benefícios. E claro, isso aqui dá um outro talk show.
Então o segundo passo é saber que você tem que ser mestre do seu produto, tem que conhecer o que vende. Você tem que se conhecer e conhecer o que vende. Terceiro passo são as técnicas de vendas. Nós chamamos de estratégias poderosas. As estratégias poderosas são basicamente também 5 grandes passos. Sintonia, diagnóstico, solução, desejo e fechamento. Só te interromper um pouco. Tudo isso que você está ouvindo, assistindo aqui conosco, está aqui na descrição desse vídeo. Então o que eu quero te pedir agora, nesse instante? Compartilhe esse vídeo. Comente, faça perguntas, ele adora perguntas. Faça perguntas, ele vai responder. E curta. Assim você faz com que outras pessoas possam conhecer tudo o que o Daniel tem a falar pra gente. Bom, acho que eles querem te ouvir mais sobre isso. Maravilhoso. Então, todo vendedor, basicamente, assim como um engenheiro, como um médico, um dentista, tem um processo. Passos, são 5 passos também. Sintonia é a abordagem inicial. É quando eu chego no cliente e digo, olá, tudo bem? Quero te agradecer por estar me recebendo na sua empresa. Nós da empresa tal temos ajudado, então você fala de benefícios gerais. E sempre é importante pedir permissão para perguntas. Posso te fazer algumas perguntas? No caso de uma venda consultiva, né? Mas até quem vende um chuveiro tem que fazer algumas perguntas. Por exemplo, um cara de chuveiro. Eu queria trocar o chuveiro. Ótimo. Qual é o chuveiro que tu tinha? Um Lorenzal, né? Ok. E qual você quer? Eu quero um chuveiro. Por quê? Aquelas perguntas até chegar no chuveiro. Quando eu cheguei, já sei o que ele quer. E já sei o que ele quer e por que ele quer. Então, desde vender um chuveiro até um iate, eu tenho que fazer perguntas. Claro que vendendo um iate eu vou fazer mais perguntas. Então, esse é o processo. Número 1, sintonia. 2, diagnóstico. Perguntar. E aí existem vários tipos de perguntas que a gente ensina no processo. Às vezes, né, que perguntas eu faço? Então, a gente classifica. Terceiro, solução. A hora que eu descubro o problema, eu tenho solução. Vendas é sobre problema e solução. Problema e solução. Por isso é tão importante você entender que problema você resolve. Se você não tem clareza do problema que você resolve, como que você vai trazer benefício para o cliente? Uma vez que eu fiz sintonia, fiz as perguntas, criei a solução, pronto, vendi. Não. Quantas vezes já foi no médico, o cara te deu a receita e tu não foi na farmácia? Não vou comprar isso aqui. Então precisa ter desejo. Eu preciso criar um desejo de compra. Como é que uma vendedora de calçados vende uma bota? Faz a menina experimentar. Quando a mulher experimenta, você essa bota, amor, tu tem uma igual, não, essa tem uma fivelinha. A gente sempre compra e as mulheres estão se identificando. Experimentar faz com que você não consiga mais desver o teu pé sem aquela bota. E um carro faz a pessoa dirigir, carro se vende com test drive. Mas e um corretor de seguros? Como é que eu faço? Eu bato o carro? Não. Então a gente entra com uma palavra-chave, anota essa palavra, imagine. Escreve aqui nos comentários para tu te lembrar, imagine. Quando a pessoa imagina, ela cria um quadro mental e não consegue mais se desver. E a partir disso eu vou para o último passo, fechamento, o mais fácil de todos. Não, Daniel, mais difícil. Não. Se você fez a sintonia, se você fez o diagnóstico, você deu solução e você criou o desejo de compra, o fechamento é consequência. E aí daria outro talk show só sobre técnicas de fechamento. E você deve estar se perguntando, e aí, Daniel, você falou do GPS, falou de se tornar mestre do mercado, conhecer o que eu vendo, falou das técnicas poderosas, saber superar objeções. Você tem que entender que a qualquer momento suas objeções poderão surgir. E por último, entender do poder das conexões lucrativas. As pessoas se conectam, trocam ideias, então você tem que entender de gente, tem que entender de se conhecer e de conhecer as pessoas. Existem várias formas de você conhecer as personalidades e entrar em sintonia rápida. Então, quando eu conheço as pessoas, quando eu me interesso pelas pessoas, guarde esse princípio. Nunca critique o cliente. A crítica te afasta. O elogio te aproxima. Se você critica a empresa, o produto, o cliente, você se afasta do que você critica. Se você elogia, honesta e sinceramente, você se aproxima. São alguns dos princípios. Chame os clientes pelo nome, enfim. Né? Então, nesse processo todo, nós vimos 5 passos. GPS das vendas, mestre do mercado, estratégias poderosas, superando fronteiras e conexões lucrativas. É bastante coisa, né? Mas estou aqui dando praticamente todo o nosso MBA de vendas aqui para você rapidamente nesse talk show. Eu fico pensando, você assistindo aqui conosco esse vídeo desse grande mago das vendas, e pensando, meu Deus, é muita informação. Sabe o que é o mais interessante? É que ele faz isso hoje porque ele treinou isso. Ele se tornou esse grande Daniel Miller.
E mais que isso, um dia ele ousou imaginar que seria esse cara. Mas aí eu quero ir lá para trás e fazer de trás para frente, de hoje para trás, eu queria perguntar para você uma pergunta que talvez seja mais valiosa ou valorosa de todas as perguntas da sua vida. Qual a melhor venda você fez ao longo da sua vida? É interessante, né? Porque recentemente uma empresa me contratou para dobrar os números. Eles fazem 1 milhão, 1 milhão e 100, o ponto de equilíbrio é 1,5 milhão. E eu levei eles a 2 milhões e 200 em 15 dias. Então poderia ser essa uma grande venda? Poderia. Poderia ter feito 40 vendedoras que ganhavam uma média de 2, 3 mil reais com comissão. Elas agora ganham 10 mil, 12 mil. Melhorou a vida, melhorou a família e a empresa está feliz. Os acionistas estão felizes. Uma venda de plano de saúde para pet. Mas eu acredito que a maior venda, ou a melhor venda que eu poderia trazer na minha vida foi a venda que eu fiz para mim mesmo e para minha esposa, de querer ter uma família, sabe? Porque a gente tentou ter filhos e não dava. Nós somos casados hoje há 20 anos, mas na época, há 9, não tinha jeito de engravidar e eu queria ser pai. E claro que eu tive que superar alguns obstáculos. A cada um deles que eu fui vendo, fui solucionando, desenvolvendo e chegou um momento em que eu entendi o que estava acontecendo. Por isso que quando você se conhece, você se reconhece. E aí você entende o que precisa mudar. E eu mudei. E quando mudei isso, estou grávida, diz minha esposa. E aí, alguns dias depois, nasceu o Davi. O maior presente, ou um dos maiores presentes da minha vida. O Davi hoje tem 8 anos. E eu fiquei muito feliz quando isso aconteceu. E claro que logo depois que tudo tinha se acalmado, eu digo, vamos ter mais um? E aí eu usei a técnica de colocar a maior venda da minha vida num quadro. Né? É bom você colocar as coisas que quer num quadro. E eu coloquei a foto de uma menina. Eu sonhava em ter uma menina. E aí minha esposa disse, se vier menino. E aí eu botei então a foto de um menino. Botei uma menina e um menino. E eu tenho essa foto. E se você olhar essa foto, você vai ver que são muito parecidos com o Pedro e a Maria. Sim, Deus nos abençoou com gêmeos. Algum tempo depois nasceram Pedro e Maria. Então hoje eu tenho o Davi com 8 anos, o Pedro e a Maria com 4 anos. O Pedro, inclusive, logo nos primeiros momentos de vida, ali por quase um ano, nós vimos que ele tinha algo de diferente, de especial. E ele é autista. Autista nível 2 não verbal. E eu vendi para mim mesmo que um milagre poderia acontecer, dele começar a falar. E graças a todo o processo de constelação, né, tu conhece, na constelação eu descobri que havia um caminho e o Paulo Pimon foi quem nos mostrou, através da constelação, nos revelou o que poderia acontecer, estava acontecendo, nós constelamos eu e minha esposa, e aí ficou claro. E hoje o Pedro fala, né? O Pedro canta, o Pedro fala. Ontem pela primeira vez ele falou, Alexia, ABC. Tem uma música que ele gosta lá que é ABC, uma música gospel. Então assim, essa foi a maior venda que eu fiz para mim. Acreditar naquilo que é um sonho, ter uma família. E eu penso que às vezes nós temos sonhos e a gente desvende. Nunca desvenda. Continue vendendo para você que é possível, porque sim, é possível. Eu acredito, né? Acredite, é hora de vencer. E esse é o ponto. E eu te diria o seguinte, Cris, uma das histórias mais fortes da minha vida, eu vivi com um amigo chamado Braulio. Braulio era sempre muito negativo, eu também era, nós tínhamos 18 anos de idade. E o Braulio um dia me convidou para ir numa palestra. E nessa palestra o palestrante disse várias coisas, anotamos muitas coisas, mas ele disse uma coisa que mudou a vida do Braulio naquele momento. Toda vez que você for perguntado, como é que você está? Em vez de dizer, tocando, levando, indo, vamos que vamos, na luta, diga, eu estou cada vez melhor. Nós saímos daquela palestra, o que tu gostou? O que tu gostou? De repente, Braulio, o que tu gostou? E ele falou, cada vez melhor. Ele estava hipnotizado. Braulio, o que tu gostou? Cada vez melhor. Ele só tinha guardado essa parte. E ele repetiu isso tantas vezes que ele fez uma série de lavagens cerebrais. E ele, depois de um tempo, apareceu com um carro. Ué, comprou um carro, Braulio? Cada vez melhor. Ele veio com uma morena bonita, e essa morena, minha esposa, cada vez melhor. Braulio comprou uma casa, Braulio montou uma empresa, ele é dono de uma das maiores empresas de tecidos para calçados. Quando você compra um calçado das melhores marcas,
o tecido que vai dentro, o forro, é da empresa dele. E se você encontrar Braulio hoje, livre financeiramente, em Milão, em Paris, em Nova York, e perguntar como é que você está, o que ele diz? Cada vez melhor. Eu usei isso para mim e por isso que o nosso instituto se chama Cada Vez Melhor. Por isso que o meu mantra, toda vez que você me conta, como é que você está? Eu não tenho, sai automático já. Isso está dentro de mim. Eu trabalhei isso em mim e me tornei uma pessoa melhor, respondendo cada vez melhor. Então, agora eu pergunto, escreva nos comentários como é que você está, escreve ali nos comentários, cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor. Eu acredito. Cada vez melhor, então, é uma mentalidade, um comportamento e uma técnica. Claro, sem dúvida. Isso é venda? Isso é venda. Isso é Daniel Miller? Isso é Daniel Miller. Bom, eu quero te agradecer por esse momento aqui, por poder estar no Talk Show Cada Vez Melhor. Eu me sinto cada vez melhor com você. Bora. E eu convido a você que está nos assistindo que possa também, de forma genuína, de forma autêntica, estar com esse cara que é puro coração, estar com esse cara que, meu Deus, ele imaginou a família de Doriana, a família de Margarina na parede da cozinha dele e a mulher dele, que é uma mulher de muita luz, pelo que eu conheci. Verdade, a Luciana é espetacular. Luciana é de uma sabedoria como poucos seres humanos eu vi, especialmente na maternidade dela, em como ela lida com isso. Nunca vou esquecer uma frase dela, quando o Paulo perguntou para ela, e se não acontecer esse resultado que você espera? Ela disse, eu vou continuar amando meu filho da mesma forma. E naquele momento eu pensei, essa mulher zerou o jogo. Ali ela zerou o jogo, ela mudou de fase. O casamento é fundamental. E eu já gostava de você. Ali eu dobrei a aposta. Que maravilha, obrigado, Cris. Mas eu quero te dizer que cada vez melhor não é só um mantra, é um estilo de vida, é um estilo de estar com o Daniel, é um estilo de viver tudo isso. Então, se você quer saber mais sobre esse talk show Cada Vez Melhor, deixe mais perguntas, escreva aqui nos comentários o que você percebeu, o que você sentiu, porque provavelmente você vai ter mais contato com esse cara que vai estar fazendo com que sua vida fique cada vez melhor. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu te agradeço, Cris. Nos vemos em breve. Te vejo no topo, como eu gosto de dizer. Até lá. E agora as últimas palavras para o pessoal. Uma das coisas que a gente falou aqui, aliás, nós falamos muitas coisas. E eu falei, na primeira pergunta que tu me fez, o que tu venderia para o Daniel lá na frente? Sabedoria. Lá atrás. Lá atrás, E eu procurei trazer para você aqui muitos elementos, muitos alicerces de sabedoria, coisas que eu venho colecionando há 30 anos. Se você ouviu tudo isso e talvez queira ouvir mais vezes, essa é a vantagem do processo que nós vemos hoje, intenção sem ação é ilusão. Se você ousar fazer, o poder lhe será dado. Guarda isso. Intenção sem ação é ilusão. Ouse fazer e o poder lhe será dado. Agora, não faça amanhã. Depois eu faço. Depois não está no relógio. Amanhã não está no relógio. Faça agora, porque depois é nunca. Faça agora, porque depois é nunca. Essa é a minha mensagem. Muito obrigado. Nos vemos no próximo episódio.